Boa tarde de novo. Eu devo dizer que quando os organizadores do evento me pediram para fazer uma apresentação aqui, eu peguei a palavra, assim, a frase ao pé da letra, empresas intensivas em conhecimento e desenvolvimento regional, e comecei a me perguntar o que eu poderia dizer a respeito disso. Eu vou definir de uma maneira muito rápida essa problemática, sem grande dimensão conceitual, só deixando umas perguntas para vocês. Eu acho que, como velha pesquisadora, eu sempre acho que formular as perguntas, às vezes, é mais importante do que encontrar as respostas, porque, afinal, as respostas, a gente nunca sabe se é uma boa resposta. Então, vou tentar definir um pouco essa problemática, vou dar algumas informações em relação ao que a gente sabe das empresas industriais brasileiras em relação à questão do conhecimento, me apoiando basicamente sobre os dados tech. E eu vou trazer para vocês dois exemplos. Um exemplo que é ligado à Fortaleza, foi uma excelente oportunidade de cruzar resultados, e uma outra que é relacionada com a minha base territorial, que é a UFRJ, e são empresas localizadas no Parque Tecnológico da UFRJ. Eu vou acabar dando algumas das minhas opiniões em relação à dimensão assim, absolutamente indispensáveis de ter políticas para que essas coisas todas funcionem. Então, começando a problemática, obviamente as duas questões elas são fortemente ligadas, mas muitas vezes essas ligações, essas deduções são perfeitamente lógicas, racionais e agradáveis, mas bem mais complicados a realizar e encontrar na prática. Então, uma questão ligada a empresas intensivas em conhecimento é a questão da promoção do empreendedorismo. Inclusive, hoje de manhã houve assim, um debate linguístico por parte do apresentador em torno de ser empreendedor ou inovador. E as duas coisas efetivamente se sobrepõem totalmente. Eu acho que a palavra empreendedor é a tradução da entrepreneurship, e quando o Schumpeter falou de entrepreneurship, ele pensava em inovação. Então, as coisas realmente são muito ligadas, né? Mas a ideia que está por trás disso, da promoção do empreendedorismo, é a seguinte: haveria mais conhecimentos, portanto, maior capacidade de inovação, e isso geraria mais riqueza, portanto, desenvolvimento econômico. E, do outro lado, para o desenvolvimento regional, o local, o fato de poder juntar, ter no seu espaço regional maior número de empresas que têm uma boa base de conhecimento, permitiria ampliar a capacidade de inovação dessa base local e, portanto, geraria riqueza, desenvolvimento, empregos, enfim, tudo que todo mundo empurra. Um perfeito círculo virtuoso, mas o problema é que esse círculo muitas vezes não consegue ser virtuoso. Isso é um desafio a pensar. A questão do conhecimento também é bastante complicada, né? Há muitas questões novas que aparecem, que surgem em torno da questão do conhecimento, a economia do conhecimento, baseado em conhecimento, sociedade do conhecimento, informação, etc, etc. Mas o que a gente entende exatamente com isso quando a gente pensa em empresas intensivas de conhecimento? Será que o conhecimento pode ser considerado como um insumo igual a capital de trabalho, matéria-prima, etc, etc? Ou é um pouco mais complicado? A dimensão é, inclusive, intangível do conhecimento e as suas várias formas, né, de conhecimento registrado, conhecimento explícito, conhecimento tácito, conhecimento tradicional, etc, etc, mostra que há, na realidade, 1000 facetas no conceito de conhecimento. Às vezes a gente fala, tem estoque de conhecimento. Será que a gente pode empilhar o conhecimento, medir, assim, seja por qualquer que seja a unidade métrica, mas
medir o conhecimento e dar um preço ao conhecimento é um desafio para todos nós. Eu não tenho as respostas, só deixo as perguntas para vocês. A segunda coisa é ir buscar conhecimento. Mas aonde? Como? Com que preço? Como escolher? Há um mercado do conhecimento. Quando vocês vão comprar um carro, uma mesa, um iogurte, tem um mercado organizado com vendedores, compradores, alguma coisa com preços mais ou menos estabelecidos. Mas em torno do conhecimento, há essa situação tão confortável. Então, isso nos deixa uma série de perguntas para refletir sobre o que seria empresas intensivas em conhecimento. E tem também uma certa abordagem de inovação hoje, que é a ideia da inovação aberta, que justamente sustenta essa ideia do mercado onde pode se trocar de maneira sistemática, regular e por todos conhecimentos. Mas, pelos meus estudos anteriores, eu diria que há múltiplas barreiras no acesso ao conhecimento. Ele não circula facilmente, ele não é possível de colocar um direito de propriedade facilmente. Em algumas circunstâncias, sim. Por exemplo, a propriedade intelectual, não há dúvida que é uma das modalidades que facilita a aplicação de um direito de propriedade e, portanto, de comercialização do conhecimento. Mas a propriedade intelectual não se aplica em todos os tipos de conhecimento. Mesmo problemas para o desenvolvimento local, que é a segunda dimensão. Primeiro a gente pensa em sistema de inovação, mas aí quando a gente pega o conceito, a gente começa também a encontrar uma complexidade, né, na utilização do conceito. Primeiro a gente fala do nacional, do regional, do local, do estadual, do setorial, há toda uma discussão possível, de uma abordagem possível. E, obviamente, por todo o governo, há umas propostas, uma preocupação sistemática, que ele seja municipal, estadual, local, regional ou federal. Todo o governo procura, obviamente, estimular a criação de empresas intensivas em conhecimento devido à lógica anterior, que mais conhecimentos, mais inovação, mais riqueza. Então, é normal que, efetivamente, se procura isso, mas é um pouco mais complicado do que simplesmente afirmar que isso é muito importante. Tem que gerar uma dinâmica local. Esse aqui é muito complicado mesmo, que tem que desembocar em criação de empregos e, preferencialmente, de empregos de boa qualificação ou alta qualificação. E trazer toda uma dinâmica, né, uma dinâmica virtuosa de desenvolvimento local. O que complica muito para um governo que pretende fazer isso é a multiplicação, a multiplicidade dos atores que têm algum papel para atuar nesse sistema de inovação. E aí, muito bom, mais atores institucionais, mais organizações, mais pessoas, mas como coordenar, como articular, né, tudo isso para conseguir até uma política que tenha alguma direção e principalmente alguns resultados, né? Então aparece rapidamente um problema de governança. A minha premissa é que toda empresa tem uma base de conhecimento. Não há nenhuma empresa que não tenha. A questão é justamente avaliar a quantidade e a qualidade desse conhecimento, né? Mas o que a gente pode pensar também é que, de fato, vamos rapidamente chegar à conclusão que, efetivamente, algumas empresas têm mais conhecimento e conhecimentos mais avançados, mais ligados ao avanço do conhecimento relacionado aos resultados de pesquisa, etc., do que outras. A questão é saber como isso vai se disseminar, de onde surge, e é possível, vamos dizer, trazer, juntar, agregar esse tipo de empresas e o acesso a esses conhecimentos. Isso é o desafio, afinal, dos governos. Eu vou apresentar de uma maneira rápida aqui, para vocês já saberem o que eu vou dizer, o que eu chamei de tese, o que são hipóteses, né, que são um pouco a minha visão, porque se não conseguir respeitar o tempo, pelo menos vocês vão saber o que eu pensei. Primeiro,
Medir conhecimento e avaliar o valor desse conhecimento não é sempre possível. Já falei isso um pouco antes, né? Tem toda a questão dos ativos intangíveis, mas ativos intangíveis não são muito fáceis de tratar, né? As empresas que têm mais conhecimento, em geral, elas têm também uma propensão, elas têm instrumentos, competência para ir buscar outros conhecimentos e encontrar maneira de valorizar esses conhecimentos. Uma coisa absolutamente indispensável é uma coisa básica, nada original, formar gente, formar recursos humanos e pesquisar. Sem isso, né, dá para pensar em empresas intensivas em conhecimento. E tão indispensáveis são ações políticas. Aqui vou passar super rápido, porque o tempo vai se esgotar daqui a pouco. Qual é o panorama das empresas industriais brasileiras, de maneira geral, e esse estudo muito interessante, realizado já 3 vezes pelo IBGE, não muito simples de utilizar os resultados, mas qual é a imagem que essa pesquisa da IBGE, chamada Pintec, que são 3 edições diferentes, da base industrial brasileira. Uma fraca orientação para a inovação, primeiro problema. As empresas que inovam basicamente na base do seu conhecimento interno. Então, há pouco fluxo de dentro para fora, de fora para dentro. Conhecimento é uma coisa que circula. Se o espaço fica fechado, o conhecimento ele fica velho, não serve, não é mais produtivo, diminui, perde impacto. Né? Então, a questão dos fluxos, das interações, são questões absolutamente indispensáveis para essa questão da inovação e de estimular a empresa a ser mais intensivas em conhecimento. Por que essas empresas são pouco inovativas, de maneira intensa, morosidade? Os resultados, e aí depois vocês vão ver, vocês não vão ver, vou passar alguns gráficos que eu trabalhei a partir desses dados, mas que pegaria muito tempo comentar. A aquisição de pesquisa externa é baixíssima, de 4% a 14% das empresas que se declararam inovadoras em produto e processo, sendo que essas empresas que se consideram inovadoras, que declararam inovadoras, correspondem a 30% das empresas pesquisadas. Então, são 4%, 14% de 30%. Não? Aquisição de outro conhecimento externos também, de 7% a 19%, dependendo do tamanho do lugar, etc, etc. Grande modalidade de acesso ao conhecimento. O conhecimento embutido em equipamento e máquinas. É importante. É por isso que, não vou parar sobre isso, mas uma das modalidades de financiar a inovação, que as empresas utilizam mais, é o financiamento da compra de equipamentos. E isso dou os parabéns ao BNDES, porque ele é o grande financiador desse acesso à tecnologia. Bom, então, aqui algumas diferenças importantes entre pequenas e grandes empresas, porque é o objetivo do meu tratamento do Pintec, mas o que eu vou querer insistir para vocês é o quê? Que financiamento a projeto de P&D, que seria a geração de conhecimentos mais novos para a inovação, e, portanto, atenderia mais ao conceito de empresas intensivas em conhecimento. Vocês veem que o financiamento só é utilizado para 20%, por 20% das pequenas empresas inovadoras e por 69% das grandes, porque elas já têm uma base intensiva em conhecimento. E as parcerias com as universidades, como vocês podem ver, 6% das pequenas empresas e 24% das grandes. Então, nós percebemos que o sistema de financiamento da inovação, quando ele vai para a dimensão mais rica, que é o desenvolvimento de projetos de pesquisa, de atividade de pesquisa internamente, essas políticas de financiamento são pouco utilizadas. Significa que as empresas não conseguem se candidatar a esse financiamento. Bom, alguns exemplos para acabar, porque acho que já... estou quase indo
tenho 5 minutos ainda. Alguns exemplos de empresas de TI localizadas em Fortaleza e aquelas empresas startup na incubadora no Parque Tecnológico da UFRJ. O primeiro caso são casos de sucesso. A abordagem é identificar como o potencial de internacionalização de pequenas empresas brasileiras. Essa pesquisa foi feita em 2007, 2008, 2009 e o resultado dessa pesquisa foi uma tese de doutorado que eu orientei, não fiz eu diretamente a pesquisa, mas o meu orientado fez. Ele é um professor da COPEA, na UFRJ, e o eixo, a pergunta central era a possibilidade de identificar o potencial de internacionalização das empresas brasileiras. Em particular, ele trabalhou muito com o conceito de bordo no setor economia, ciências sociais, etc. Se a gente tirar o primeiro prêmio, vai ser uma beleza. Mas aí, qual é o foco? Internacionalização como critério de capacidade de crescimento e de inovação. O que a gente retirou desses estudos? Primeiro, aí sim a gente encontra empresas intensivas em conhecimento. Por quê? Porque tem que comprovar, não basta afirmar. Então, fundadas por engenheiros, com curso de pós-graduação, com recursos humanos, todos com ensino superior, com um processo de qualificação permanente dos recursos humanos, pegando estudantes da universidade para fazer estágio, e dentro de uma estratégia permanente de busca de conhecimentos novos para poder desenvolver os seus produtos e adaptar os seus produtos a demandas de firmas no mercado externo. Resultados. Realmente, o fato desse foco nessas 3 empresas sobre a questão do conhecimento favoreceu muito, não só a busca, mas com o acesso, porque isso aqui é um círculo virtuoso também. Ganharam uma capacidade de fazer alianças, porque muito do conhecimento é trocado entre empresas. Há uma parte que vem de instituições que são especializadas na geração do conhecimento, mas também há uma enorme troca de conhecimento entre empresas. Então, a empresa isolada troca pouco com outra empresa e terá pouco acesso a conhecimento e, portanto, terá dificuldade em ser mais intensiva em conhecimento. Capacidade de exportar e de abrir filiais em outros países devido justamente a essa capacidade de aliança e essa flexibilidade e competência em assimilar novos conhecimentos. Então, vantagens para as empresas a partir dessas bases iniciais. Internacionalização, que tem esse círculo vicioso também de trazer conhecimentos importantes. Acesso ao financiamento, porque nós sabemos que as empresas brasileiras encontram enormes dificuldades em financiar um processo de inovação. Essas empresas, se internacionalizando, acabaram tendo acesso a sistema de financiamento em outros países em condições mais favoráveis do que no próprio país. Uma experiência e um aprendizado muito rico, uma abertura para outras culturas empresariais, outros modelos de negócio, outras maneiras de gerenciar empresas, criação de caminhos para mercados externos que se estabilizam, se fortalecem e permanecem, e toda essa capacidade de, afinal, criar esse famoso network, essas redes que estão hoje são enxergados por todos os analistas como sendo extremamente importante para o processo de inovação. Retorno para o desenvolvimento local, oferta de empregos para os alunos das universidades locais, oferta de estágios, oferta de serviços mais avançados, porque havia vários contratos para serviços públicos dentro da cidade, que se espalhou, inclusive, de Fortaleza para outras capitais de alguns estados
do Nordeste, se não me engano, para Natal, pelo menos uns 2. Talvez Recife, não me lembro exatamente. Funcionou, vamos dizer, a proximidade regional foi ativada nesse caso. Profissionalização, então, de sua base empresarial, empregos mais qualificados e um resultado bastante positivo para o desenvolvimento local. E, a um nível mais amplo, eu diria, né? Uma economia de serviço. Quando ela foi se modernizando, avançando, inovando, ela se amplia, né? E tem mais possibilidade de crescimento e internacionalização. Empresas mais abertas à captação de conhecimento e o desenvolvimento de uma capacidade de aprendizado. Nas empresas da incubadora da UFRJ, a situação é totalmente diferente, inclusive porque nós temos para Fortaleza já o resultado final, já foi publicado, etc., enquanto esse aqui é o resultado a fazer. É uma pesquisa que está dentro ainda de uma certa realização, junto a pequenas empresas que foram beneficiadas pelo programa PRIME da FINEP. Então, como o tempo está encerrado, eu vou procurar sintetizar as coisas. Quando você pega a startup dentro de uma incubadora, financiada, candidata ao financiamento do PRIME, você tem como premissa que elas são intensivas em conhecimentos, porque elas são baseadas e criadas na base de uma proposta de desenvolvimento tecnológico já bastante avançado. Então, quais são os principais problemas que encontram essas empresas? Primeiro, a viabilidade da inovação no mercado. Os números que vocês veem, nós tratamos já 10 empresas, são 29 casos, e nós já tratamos e analisamos 10 empresas. Então, para 3 empresas sobre as 10 analisadas completamente, a questão da viabilidade da inovação é um risco muito grande, porque ela só poderá ser testada no momento que se introduz o produto no mercado. Não há como saber isso antes, né? A capacidade de adaptação também é uma grande dificuldade, no sentido que as empresas têm um plano de negócio e, na medida que elas vão avançando, esse plano de negócio tem que ser repensado, ele tem que ser reconfigurado, ele tem que ser modificado. E isso é extremamente difícil também pensar no meio das diversas dificuldades, como, na realidade, redirecionar o seu negócio, porque a primeira proposta não dá para ser concretizada de maneira satisfatória. Recursos financeiros insuficientes, esse aqui realmente é o drama. As incertezas são múltiplas e a capacidade de aprendizado ainda são muito limitadas. Vamos passar. Um elemento que é muito mencionado, a importância das redes. E isso é um dos elementos que a gente queria testar o mais possível. A ideia de que tipo de rede essas empresas têm e como elas utilizam essas redes para poder resolver os seus problemas. Percebo que essas redes muitas vezes não são utilizadas para resolver os problemas, mas que talvez o maior problema que encontram essas empresas é que elas têm todas essas problemáticas ao mesmo tempo. Então não dá para deixar de lado uma, dizendo vamos me concentrar em resolver um problema. Na realidade, tudo isso cai em cima do empreendedor e ele fica com essa necessidade de gerenciar essas múltiplas problemáticas e portanto, precisa de mais apoio, que é o objetivo da pesquisa que a gente está fazendo, e propor uma metodologia para eles conseguirem tratar melhor essas dificuldades. As políticas, eu digo... Professora, se ela pudesse encerrar, porque a gente tem um tempo para perguntar. Então, okay. Eu vou deixar de lado. Eu sabia que não ia respeitar o meu tempo, também porque eu preparei para 45 minutos, então tudo é normal. Deixa só chegar a isso, que é a questão das condições
Então, para promover e apoiar essas empresas intensivas em conhecimento. Elas precisam de um ambiente favorável. Isso aí, o ambiente empreendedor, ambiente inovador, meio inovador, esses termos efetivamente são extremamente importantes. Esse ambiente inovador, ele passa, o ambiente favorável, ele passa por, na realidade, uma mistura de vários elementos que estão relacionados a instituições geradoras de conhecimento, grandes empresas, parques em incubadora, ensino de empreendedorismo, cultura produtiva, integração com outros espaços econômicos. E tudo isso vai ser construído como? É aí que entra efetivamente a necessidade absoluta de políticas públicas, por um lado, no nível local, e também de iniciativas empreendedoras que dependem mais do meio empresarial. Eu vou parar um pouco aqui. Olha, nos números que vocês podem ver sobre o Ceará.